Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio aqui no Brasil e em todo o mundo. A AgriShow se consolida como maior vitrine brasileira de soluções para todas as culturas agrícolas. CNA propõe adesão voluntária de rastreabilidade de bovinos e bubalinos. O tema foi debatido aqui na Exposebu. Economistas estimam nova alta para a inflação deste ano. Linha de crédito rural em dólar, criada pelo BNDES, acaba em um dia. Governo deve trabalhar para disponibilizar mais recursos. Os 2 bilhões de reais a 7,59, as indústrias baixaram para 6,09 e em um dia de oferta foi tomado os 2 bilhões de reais. E você vai ver também o governo federal inclui o MST no conselhão recriado pelo presidente Lula. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Jornal Terra Viva. A linha de crédito rural em dólar, criada pelo BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento, acabou em um dia. Quem conta pra gente isso é o próprio ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, logo depois de uma reunião que ele teve na Frente Parlamentar da Agropecuária. A boa notícia hoje da diretoria do BNDES, os 2 bilhões de reais que foram disponibilizados na linha de crédito dolarizada, para a gente sentir o desejo do setor, se tinha aptidão essa linha de crédito, que teve componentes bem na linha que nós estamos dizendo, de apoio do Plano Safra, todo ele galgado com a agricultura de baixo carbono, o ABC. Então, as indústrias, as revendas e os bancos de fábricas se incorporaram a isso, deram um prêmio aos produtores que têm boa safra, a taxa de juros de 7,59, que o BNDES disponibilizou, muito mais barata até que a atual linha de crédito Plano Safra. Claro que tem componente cambial, mas para aqueles que têm um hedge natural, isso não é risco nenhum. Os 2 bilhões de reais a 7,59, as indústrias baixaram para 6,09 e em um dia de oferta foi tomado os 2 bilhões de reais. Nós estamos tendo que providenciar mais recursos e já estamos providenciando mais recursos para que possa incentivar o crescimento da agropecuária. Muito bom, tá aqui o Tavinho já com a gente, direto para o Parque Fernando Costa em Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde acontece a Exposebu, né, Tavinho? A maior feira de raças zebuínas do mundo, trazendo os detalhes para a gente, o mestre Otávio Sesc Júnior. Olá, Tavinho, conta para a gente então como é que está sendo essa terça-feira e boa noite. Boa noite, Márcio Campos. Boa noite, telespectadores do Terra Viva. Uma terça-feira um pouquinho mais calma depois do fim de semana, né? Quando tivemos aí show à noite no sábado, show à noite no domingo, depois na segunda-feira, como foi feriado, o parque estava muito cheio ontem à noite, com a população visitando. Hoje um dia mais técnico, principalmente um dia de julgamentos. Tivemos em pista as raças Nelore, Guzerá, Tabapuã, Girleiteiro e o Cindy em julgamento. Destacando também os organizadores da Exposebu, que mais de 500 visitantes estrangeiros estão por aqui, passando pelo pavilhão internacional, à procura de conhecimentos sobre tudo o que nós estamos fazendo em matéria de melhoramento genético, em matéria de bovinocultura. Daqui a pouco eu tenho uma entrevista muito legal com o presidente da CRV. E uma notícia que acaba de ser divulgada. Os leilões vão indo muito bem, obrigado. Até agora, a assessoria de imprensa da BCZ divulgou há poucos momentos esses números. São mais de 57 milhões já faturados até agora nos leilões. E olha que hoje é só terça-feira. Tem mais leilão hoje à noite, segue amanhã à tarde, amanhã à noite e vai até sábado. Terra Viva tem leilões com transmissão daqui, amanhã à noite, quinta e também 3 leilões ainda com transmissão do nosso Terra Viva. O ministro Carlos Fávaro da Agricultura, que apareceu há pouco aí falando do dinheiro liberado pelo BNDES, que se esgotou rapidamente, o que mostra o sucesso e a procura por crédito, mostrando que o setor está acreditando e com credibilidade no agronegócio. O ministro defende, no caso aqui, a rastreabilidade de bovinos e bubalinos e também a expansão da rastreabilidade na pecuária, que foi debatida aqui na Exposebu. O bezerro da raça Tabapuã nasceu durante a Exposebu. É assim, com poucos dias de vida, que alguns animais recebem uma identificação.
Muitos produtores têm aderido à rastreabilidade de bovinos e bubalinos. É o caso de Gustavo, proprietário do bezerro. Muito importante e acredito que é o futuro da pecuária também, todo mundo vai fazer. O Ministério da Agricultura já se posicionou a favor e o setor vem reagindo. A rastreabilidade individual foi tema de uma reunião da Comissão Nacional da Bovinocultura de Corte da CNA na Expo Zebu e reuniu diversas entidades. A proposta da CNA para a rastreabilidade individual tem alguns itens considerados cruciais. Um deles é a adesão voluntária pelos produtores até que o sistema esteja consolidado. E o prazo mínimo é de 8 anos. Nós já temos um mercado que regula. Então, se você tiver a voluntariedade e deixar o mercado regular, quem fizer ganha. Isso acaba sendo uma obrigatoriedade do mercado, as coisas podem funcionar. É sim importante, a gente tem que tirar a pecuária do passado, dar modernidade para a pecuária do Brasil, né? Ela não pode ser condenada ao atraso, mas o pecuarista, como principal ator, precisa ser ouvido. Pensando nos equipamentos de identificação individual, a gente deixa ali as possibilidades dos que já existem hoje, como o brinco, o chip e o bottom, mas também a gente coloca ali a possibilidade de qualquer tecnologia, seja biometria, desde que homologada pelo Ministério. E como a gente tem um prazo longo, justamente para o amadurecimento desse sistema, a gente acredita que ao longo dessa quase uma década deva aparecer outras possibilidades também que sejam aí factíveis para a utilização como equipamento de identificação individual. Para este criador de Nelore, que já tem parte do rebanho rastreado, saber a origem do animal traz segurança para o mercado. Uma maior segurança para a população consumidora e especialmente para as exportações, para o mercado internacional. Bom, e eu vou conversar agora com o Stefan Mihailov, que é o presidente da CRV. Vamos falar um pouquinho, dando continuidade a esse assunto sobre a importância da rastreabilidade, mas vamos falar principalmente em inseminação. O Stefan é grande aqui, pode abrir a lente da câmera aí, que não é que nem o Orlando ontem, não, do Cindy, que era da minha altura. Tudo bem, Stefan? Tudo bem, Tavinho, e você? Tudo bem. A gente teve ali o ministro Carlos Fávaro e o Ministério da Agricultura pedindo um maior trabalho aí na rastreabilidade para garantir a qualidade e a confiança e segurança por parte do consumidor. Na sua área, que é a área da CRV, vocês também têm uma responsabilidade muito grande, que é na inseminação e na separação de sêmen e material genético para produzir animais melhores e mais padronizados. Como é que vai o trabalho da CRV? A gente teve um crescimento aí de inseminação, mas ainda temos muito para inseminar, né, Stefan? É isso aí. Bom, a inseminação artificial, né, ela se tornou muito mais importante a partir da adoção de protocolos de ATF, que facilitou muito para o produtor concentrar, né, o ciclo pecuário. Então, isso ajudou demais também o consumo de sêmen. Mas se a gente olhar dados do Brasil em relação a outros países, nós ainda temos um potencial de crescimento enorme, né? A gente tem alguma coisa em torno de 25 milhões de doses de sêmen por ano, o que é muito pouco em relação ao número de vacas que ainda existe de potencial de inseminação, seja no gado de corte ou no gado zebuíno. Por que você acha que ainda existe esse gap, se já está mais que provado que a inseminação é altamente eficiente no processo produtivo e com garantia para o produtor? Bom, eu acho que se a gente pensar, por exemplo, no leite, né, não pode esquecer que o Brasil tem uma característica de produtores em média de pequeno porte, né, o que faz com que a adoção de tecnologia tenha um pouco mais de complexidade, né? No gado de corte existe tudo, existem criações extensivas que continuam utilizando a monta natural, que talvez também por estrutura não conseguem adotar protocolos de ATF, enfim, isso tudo é uma questão de avanço tecnológico. Agora, a pecuária, nos últimos 10 anos, apertou muito a questão de custo. Então, aumentar a produtividade é a única forma de manter a lucratividade. E aí a inseminação artificial entra como uma das ferramentas, juntamente com saúde animal e com nutrição. Mas a verdade é que, como toda tecnologia, na medida em que ela vai se expandindo e se difundindo, o preço vai caindo e ela já é bem mais acessível do que alguns anos atrás. Sem dúvida nenhuma, tanto o protocolo de ATF quanto a genética. Se a gente pensar, por exemplo, o custo de genética na produção bovina não chega a 3%, então é muito pouco em relação ao que pode entregar, né? Então, para o pecuarista, ele entende que é um investimento. Isso, de fato, é o que pode acelerar o ganho, independente da atividade. Se é um pecuarista que está fazendo só cria, ou se ele faz ciclo completo, enfim, inseminação veio para ficar, mas tem muito para crescer, como eu já disse. Bom, vocês estão de casa nova agora em Botucatu, tiraram lá de Pardinho, tiraram daqui de Sertãozinho e expandiram toda a atividade concentrada em Botucatu. Como é que está indo?
A gente está com os escritórios comerciais e toda a parte de suporte em Ribeirão Preto, mas a Central de Sertãozinho, né, quando a gente adquiriu a Central Bela Vista em Pardinho, deixou de existir. Hoje nós temos toda a operação em Botucatu, uma operação belíssima, já com 2 centrais de coleta, mais um centro tecnológico que permite fazer provas de eficiência alimentar. Terminamos uma da Tabapuã, está em curso agora da Confraria da Carcaça, deve entrar Brahman, novamente vamos fazer uma nova do Tabapuã, quer dizer, muita coisa acontecendo em Botucatu. Uma curiosidade, aquela região tem um microclima um pouquinho mais baixo, mais frio, isso favorece a coleta de sêmen, por quê, hein, Stefano? Bom, isso na verdade foi a escolha para adaptação de touros, principalmente de raças europeias ou do hemisfério norte, que em temperaturas altas, por exemplo, onde a gente está em Uberaba, podem não produzir adequadamente ou até mesmo não produzir sêmen. Então a região de Botucatu, aquele clima é muito adequado para a maioria das raças, essa é a principal razão da Central Bela Vista, Grupo CRV, ter se instalado ali. Como é que vão os negócios aqui na Exposebu? Começou a aquecer muito, né? A gente, logicamente, tem uma semana que juntou com a AgriShow, né? Então, existe uma divisão de público ainda, mas a gente já está tendo bons negócios hoje e acreditamos que vai ser uma boa semana. Ok, Stefan Mihailov, o presidente da CRV, obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado, Tavinho. Um abraço a todos que estão acompanhando Terra Viva. Bom, Márcio, e se ontem eu tinha aqui o Orlando, lá do Cindy, que tinha exatamente a minha altura, hoje a gente pode dizer que é um Cindy, que sou eu pequenininho, com um Guzerá, pode ser um Guzerá, que é grandão e altão aqui, que é o Stefano. Eu não vou nem comentar da cor da pelagem do Cindy. Forte abraço. Obrigado. Bom te ver. Ok, Márcio, tá calor aqui, sem chuva, céu limpo, uma lua bonita e é com você aí. A gente volta amanhã com novas informações. Abraço, irmão. Otavinho, é bom que faz a média, entendeu? Até o final da feira a gente faz a média aí dos entrevistados, tá bom? Valeu, Otávio Sesc Júnior, o presidente, obrigado a todos, o Tavinho e toda a nossa equipe do canal Terra Viva, que passa o dia inteiro ao vivo trazendo as informações aqui da Exposebu na programação. Lembrando que tem mais ao vivo daqui a pouquinho, todo dia também, com DBO na TV, né, Tavinho? Sidney Máscio, sempre depois do Jornal Terra Viva. Obrigado, Tavinho. A estimativa para a inflação deste ano teve nova revisão de alta. Se confirmada a previsão, a inflação de 2023 pode chegar em 6,05%, leve alta em relação à estimativa dos economistas consultados pelo Banco Central na semana passada, quando se esperava que o IPCA deste ano ficasse em 6,04%. Não houve mudança para a previsão da taxa Selic, que nesta edição do Boletim Foco segue em 12,5%. Já para o PIB nacional, o relatório é otimista e projeta variação de 1%, crescimento em relação à semana passada, quando a previsão estava em 0,96%. Silmar César Miller, boa noite, já está com a gente aqui também para falar para a gente o seguinte com a bola de cristal dele. O Copom decide a nova taxa de juros. Vai subir, vai baixar ou vai ficar onde está? Silmar, boa noite. Márcio, muito boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Márcio, essa sinalização de hoje aqui do Boletim Focus, ela é muito boa, né? Expectativa de inflação ainda ascendente e isso, claro, acende um sinal vermelho aqui com a possibilidade do Banco Central aqui no Brasil, nosso Banco Central, o Comitê de Política Monetária que se reuniu a partir de hoje e amanhã divulga uma nova taxa de juros, isso realmente não remete a muito otimismo com relação à redução da taxa de juros, como gostaria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vem criticando bastante a nossa atual taxa de 13,75%, taxa básica de juros, a Selic. Certamente, eu diria isso, não deve acontecer nenhuma redução na reunião desta semana do Banco Central Brasileiro. Dificilmente vai acontecer alguma mexida. Tá bem que não deve subir, pelo menos, mas baixar, muito difícil que aconteça já nessa reunião. A expectativa para o mês que vem, para a próxima reunião do Copom, 45 dias, é possivelmente de uma queda da taxa de juros. Mas tem esse sinal de alerta hoje com esse Boletim Foco sinalizando aqui inflação ascendente, não o contrário. Então, isso realmente cria uma certa preocupação, um ponto de interrogação, mas, em princípio, a maior parte dos analistas está concordando que o Banco Central vai finalmente começar a reduzir a taxa de juros. Aos pouquinhos, né?
não é nada muito dramático, nada muito, nenhum solavanco muito grande, mas existe sim a possibilidade, não agora, nessa reunião dessa semana, mas a partir da semana que vem, começar finalmente a reduzir taxa de juros. Um contraponto disso, Márcio, é o Banco Central americano, que também está se reunindo nessa semana, deve divulgar amanhã também uma nova taxa de juros lá nos Estados Unidos. E lá a expectativa é um pouco diferente. Possibilidade de mais um aumento de 0,25%, essa é a expectativa da maior parte dos analistas, por conta da reincidência da inflação por lá. A inflação não está dando trégua, mesmo com a economia com sinais de recessiva, ou seja, de retração no desempenho da economia, ainda existe essa possibilidade de mais aumento de juros, que pode piorar até o desempenho da economia. Mas a inflação vem em primeiro lugar e o Banco Central americano está muito preocupado com a continuidade, com a reincidência dos índices inflacionais extremamente elevados ainda na maior economia do mundo, Márcio. E no meio disso tudo, né, dessa confusão, entre aspas, né, Silmar, como é que ficam os mercados, as commodities, as cotações? Olha, Márcio, exatamente por conta dessa situação ainda preocupante com relação à economia global, os mercados despencaram hoje. O que subiu foi o dólar, como sempre acontece, as bolsas caem, o dólar sobe, o índice Bovespa aqui despencou hoje, que é 2,4%, e o dólar subiu nada menos que 1,2%. Foi um salto para R$ 5,05. E lá fora, o grande destaque, infelizmente negativo do dia, foi o tombo do preço do petróleo, 5%. Isso não é muito comum, estamos falando em dólares aqui. O petróleo tipo Brent, negociado em Londres, caiu 5 pontos percentuais para $75,32 o barril, que é exatamente o petróleo que é referência aqui para o nosso, preço que são referência para o nosso aqui da Petrobras. Pode parecer uma boa notícia, pode ser, de repente, propiciar aqui uma queda nos preços dos combustíveis aqui no Brasil, mas é uma sinalização de que a economia não vai bem. Isso derrubou também os preços das commodities agrícolas. Foi uma grande retração dos investidores dos mercados mais voláteis, como são as commodities agrícolas. Caiu quase tudo hoje. Soja despencou 1,3% na Bolsa de Chicago, milho caiu também 1 ponto percentual, trigo não foi diferente, caiu 1,3%. Na Bolsa de Nova York caiu o algodão 1,2%. Açúcar, que vinha subindo muito até a semana passada, também caiu bastante hoje, 1,6%. Na contramão, o café. Café subiu, o arábica hoje, preocupações com a oferta global, safras apertadas, estoques apertados, e a safra brasileira ainda não começou para valer, portanto, tudo isso mantém os preços do café arábica, sobretudo, com preço ainda em ascensão, o caso de hoje com alta de 0,6%. E o boi gordo aqui no mercado futuro da B3 também desabou hoje, caiu 1 ponto percentual, ao contrário de junho, o de maio também, no mercado futuro 0,6%. Preocupações aqui com a demanda das indústrias, muito fraca atrás de boi gordo aqui lá no campo. A China não reabriu totalmente as suas importações de carne bovina. Tudo isso pressiona os preços do boi aqui no mercado interno. Portanto, esse é o cenário aqui não muito bom, né, Márcio? Com essa sinalização do petróleo desabando, bolsas internacionais de ações também caíram muito hoje, com preocupações com a economia global. Para completar, teve um episódio aqui de mais um banco quebrando nos Estados Unidos, né? Isso só ajudou a aprofundar essa situação das bolsas hoje. Isso aconteceu no final de semana. O governo teve que socorrer aqui, um outro banco comprou o First Republic Bank aqui, que sucumbiu. Situação bem complicada do sistema bancário nos Estados Unidos. Isso só piorou esse cenário do mercado que eu acabo de mencionar. Nada bom para os Estados Unidos e nada bom para o restante da economia mundial, né? Silmar, obrigado. Até amanhã. Bom descanso. Até amanhã, igualmente. Boa noite. Boa noite. A seguir, a AgriShow 2023 se consolida como maior vitrine para soluções das culturas agrícolas. E você vai ver também que o governo federal inclui o MST no Conselhão, recriado pelo presidente Lula. A gente conta tudo depois do intervalo. Até já. Além da Expo Zebu, os canais agro do grupo Nilco Pay TV estão também na AgriShow, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, que é a vitrine que reúne soluções para todos os tipos de culturas. A repórter Nayane Carvalho conversou com o coordenador de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo para entender o que o órgão da Secretaria de Agricultura apresenta aos produtores na maior feira agrícola da América Latina.
Começou a 28ª edição da AgriShow aqui em Ribeirão Preto e nós vamos conversar com o coordenador de defesa agropecuária aqui do estado de São Paulo para saber o que a coordenadoria tem a oferecer para o produtor rural. Luiz Bianco, muito bem-vindo. Explica para a gente o que a defesa agropecuária tem para oferecer aqui para os produtores. Obrigado. A gente veio aqui para explicar sobre as nossas ações de defesa agropecuária. Quanto essas ações de defesa agropecuária trazem de benefício para toda a sociedade. Então, tudo que a gente faz e por que a gente faz. A gente está com o nosso stand aqui, nosso pessoal explicando sobre essas ações, demonstrando, e também para falar de coisas importantes do nosso cotidiano, como a campanha da vacinação. Nós estamos em plena campanha de vacinação, começa hoje, dia 1º de maio, para o produtor tem até dia 30 para vacinar o seu rebanho. Então, todo o rebanho. Todas as idades devem ser vacinadas. Também vamos fazer lançamento da cartilha do site do javali, um site exclusivo para falar do problema do javali, um dos problemas que merecem as nossas ações. Aqui, nós, como eu disse, mostrando as nossas ações, tanto da área animal, sanidade dos nossos rebanhos, como da área vegetal, proteção das nossas culturas, ou seja, garantir que o alimento seja produzido, proteger contra pragas e doenças dos animais e dos vegetais. Luiz, me explica um pouquinho aqui, vai de hoje até sexta-feira, de qual horário a qual horário que o produtor rural vai ter acesso aqui às informações? Durante toda a AgriShow, seguimos o mesmo horário da AgriShow, então quando tiver a AgriShow nós estaremos aqui, até sexta-feira. Obrigado a gente. Olha só, e quem também acompanha de perto a AgriShow é a repórter Regina Dourado. Hoje ela traz pra gente mais uma novidade exposta lá na feira. É um pulverizador que promete entregar mais produtividade a quem está no campo. Na AgriShow 2023, o que não falta é inovação, tecnologia e muita novidade por aqui. E caminhando aqui na feira, a gente encontrou um pulverizador com um sistema aí de aplicação que garante mais qualidade, produtividade e tem toda uma tecnologia envolvida nele. Mas para me ajudar a explicar melhor como que funciona e quais são os benefícios para o produtor rural, eu convidei o Wanderson da Jacto. Wanderson, de que forma melhora aí a aplicação na lavoura com esse sistema aqui? Esse novo sistema, ele tem um controle, né, eletrônico na dosagem do produto, na gestão dessa quantidade de produto para aplicar nas plantas. Então, esses ventiladores que são com acionamento elétricos independentes, eles melhoram muito a forma de aplicação desse produto no pomar, né? Então a gente tem a possibilidade de variar a vazão da ventilação, a vazão de produto de forma independente. Então ele melhora tanto a qualidade da distribuição desse produto químico na planta, como também uma gestão melhor da quantidade, né, que eu tô aplicando. Então são ferramentas importantes, né, de melhoria da qualidade de aplicação. E também o fato de ter o acionamento elétrico também tem uma economia de potência, né? A potência do acionamento dessa máquina para fazer esse trabalho é menor do que dos equipamentos convencionais aí de mesmo porte. Então, falando, né, economia de combustível, falando em ter uma gestão melhor da aplicação, isso ajuda também a questão de diminuir custos, né, do produtor, de ter uma gestão mais assertiva também de toda a operação, porque ele passa a ter um controle eletrônico, ele passa a ter um sistema que a gente chama de telemetria, né? Eu consigo transportar a informação que esse pulverizador está gerando com o trabalho para um sistema depois que eu consigo visualizar na forma de mapas como é que foi a aplicação, quais são as oportunidades que eu tenho de melhorar essa aplicação para uma próxima, por exemplo. Então, tudo isso são ferramentas importantes que têm um custo no equipamento, sim, mas elas têm que trazer um retorno, né? Elas têm que se pagar. As tecnologias hoje estão nos equipamentos para trazer resultado para o produtor. Certo, Wanderson. E de que forma esse pulverizador também contribui aí com a agenda do agro em relação à sustentabilidade, pensando no meio ambiente? Pensando no meio ambiente, na medida que você tem uma solução no equipamento que permite aplicar a dose correta, né, no local correto, então você tem uma gestão melhor do uso da água, né, uma gestão melhor do uso dos insumos, e essa economia que eu comentei do acionamento desses ventiladores por ser elétrico e ter um consumo de potência menor do trator, eu estou economizando também diesel. Então, é uma série de coisas que somadas, eu poderia dizer que eu tenho um pulverizador mais, vamos assim dizer, ambientalmente correto, né, já alinhado com essa agenda toda de ESG.
Certo, Wanderson. E pegando aqui o gancho da questão da tecnologia envolvida, eu queria que você mostrasse para a gente o painel de controle desse pulverizador, como que vai funcionar, de que forma aí vai otimizar até o tempo do produtor rural, pensando na conectividade. Então a gente tem esse painel aqui, conta um pouquinho para a gente como que vai funcionar. Então, esse painel ele fica na cabine do trator, né, à disposição ali, muito próximo do operador, toda a gestão, então é possível ele controlar, né, velocidade de aplicação, a quantidade de hectares que ele já aplicou. Então tem uma série de parâmetros desse pulverizador que ele controla por aí, inclusive as calibrações, ou seja, como é que eu acerto esse pulverizador para fazer realmente esse trabalho correto. Então tudo nas mãos do operador, né? Então é um recurso importante, dá mais conforto à operação, mais assertividade. E mais do que isso, né, fora do equipamento, eu posso ter alguém na gestão da operação, no escritório, olhando, né, esses mapas de aplicação e fazendo todas as análises, né, os relatórios que a gente gera de como é que essa operação foi feita. E aí surgem muitas oportunidades de melhoria, né, que a gente fala, né, que a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar, né. Então é uma nova agricultura moderna, e os equipamentos eles têm que trazer esses recursos para que o produtor possa fazer as melhorias necessárias. Certo, Wanderson, quero agradecer demais a sua participação e as informações compartilhadas aqui com a gente. Até uma próxima. Até, muito obrigado pela oportunidade. Bom, essas são as novidades, as informações da AgriShow. É claro que a gente segue acompanhando, buscando tudo que é inovação, tudo que é tecnologia para apresentar para você, produtor rural. E eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Regina. Obrigado. E quanta tecnologia a Regina mostrou para a gente, né? E quanta novidade tem também na AgriShow. Olha, vamos para Brasília, porque o governo federal incluiu o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, no Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. Esse coletivo aí é conhecido como Conselhão e foi recriado pelo presidente Lula. O Conselhão, como é conhecido, é um colegiado formado por movimentos sociais para assessorar a formulação de políticas públicas. De acordo com publicação do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o governo espera que o MST contribua com propostas para a área da produção de alimentos. O convite acontece após o período marcado por invasões do movimento dos trabalhadores sem terra nos últimos meses. Segundo o ministro, o convite foi aceito pelo MST. Pois é, olha só, tem uma novidade na tela do Band News TV a partir de hoje. O Jornal Gente, um dos jornais mais tradicionais de rádio e sucesso de 5 décadas na Rádio Bandeirantes, já pode ser visto também pela TV às 8 da manhã. E à noite, também as noites, né, tá aqui, ó, com o Reinaldo, as noites também vão ficar diferentes. O Reinaldo Azevedo entra na tela do Band News com o programa O É da Coisa. O âncora sucesso da Rádio Band News FM agora também estará na telinha das 18 até as 19h30. Essas são imagens ao vivo, né? Desse momento, o Reinaldo já está fazendo o primeiro programa dele ao vivo na Rádio Band News, simultâneo, com a TV Band News também, trazendo os detalhes, os comentários, as análises do dia, da política, as repercussões, né? E também fazendo uma projeção para o dia seguinte, para a semana, para o mês. Fica aí, então, para você acompanhar todas as informações do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver também. Você gosta de presunto? Então, já está valendo aí a nova regra para o produto aqui no Brasil. Vamos saber direitinho o que está mudando aí. Daqui a pouco, até já. E vamos saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país nessa quarta-feira. Quem conta para a gente como fica o clima é a Stephanie Toso. As instabilidades ainda continuam provocando temporais pelo sul do país. Tem essa baixa pressão que atua entre o Paraguai e a Argentina que reforça essas nuvens mais carregadas. E agora a chuva já consegue avançar sobre parte do sudoeste do Paraná e também o estado de Santa Catarina. Condição de tempo severo, céu praticamente encoberto e com essa chuva persistente entre a região serrana do Rio Grande do Sul e o extremo sul catarinense, inclusive em Florianópolis. Por causa do excesso de nebulosidade, a temperatura fica até mais baixa em muitas áreas do estado do Rio Grande do Sul. Agora, ar seco que ainda continua impedindo a formação de nuvens carregadas. Desde o leste, litoral do Paraná, até o estado de São
São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Goiás e também parte do leste de Mato Grosso. Agora, em Mato Grosso do Sul, toda essa instabilidade volta a provocar chuva forte, principalmente no interior. Regiões como Ponta Porã e Naviraí voltam a receber chuva forte. E toda a costa norte do país continua em atenção. Pancadas fortes com risco de temporais, principalmente entre o interior do Maranhão, norte do Tocantins e também no estado do Pará. Agora, na Bahia, o volume de chuva perde intensidade, mas Salvador ainda pode receber pancadas isoladas. Temperatura máxima em torno de 29 graus em São Paulo, apenas 21 em Porto Alegre, mas máxima que ainda chega a 31 graus em Manaus. Agora, nesses próximos dias, a chuva continua muito concentrada sobre a região sul do país e os acumulados tendem a ser expressivos. Chuva que paralisa momentaneamente atividades em campo e também em lavoura, cenário diferente de Minas, São Paulo e Goiás. O tempo seco vai seguir sendo destaque, até com baixa umidade do ar. Agora, entre Pará e Amazonas, tem previsão de acumulados que podem chegar até 40 milímetros, isso pelo menos até o domingo, dia 7 de maio. Na próxima semana, a chuva volta a se espalhar ainda mais sobre o Amazonas e agora atinge o estado de Roraima, o que deve ser prejudicial devido à cheia dos rios. Tem atenção também sobre o Maranhão novamente e chuva perdendo intensidade em parte da região do Mato Piba, mas voltando a ganhar força no sul de Minas e também no estado de São Paulo. Mesmo assim, os acumulados não passam de 20 milímetros. Obrigado, Stephanie. Gente, regras de qualidade e identidade para o presunto acabaram de ser atualizadas depois de 20 anos. As novas regras passam a valer nesta terça-feira, mas a normativa foi publicada pelo Ministério da Agricultura em 18 de abril. Com as mudanças, o produto será classificado em 4 tipos: presunto cozido superior, presunto cozido tenro e presunto de ave. Além disso, foram detalhados os ingredientes que podem ser usados em cada um deles. De acordo com nota divulgada pelo MAPA, as regras buscam conferir identidade aos produtos, garantir a segurança e inocuidade, padronizar entendimentos e atender às demandas do setor produtivo. As mudanças indicam que o limite máximo de colágeno presente na proteína total do produto é de 25%. A medida mantém a qualidade das matérias-primas cárneas utilizadas, bem como a característica do produto. Para o presunto de aves, a quantidade de colágeno em relação à proteína total deverá ser no máximo 10%. Os estabelecimentos registrados no Ministério têm um ano para se adequarem às... Enquanto as informações aí do presunto, eu estava aqui só pensando num presunto na chapa ali, fazer um bauruzinho. O que vai no bauru, Wellington? Ajuda, vai presunto, mais queijo, tomate, orégano, o Wellington, nosso diretor, estava falando, e claro, o pão. Da onde vem tudo isso? Vem do campo, vem do produtor. Gente, muito obrigado vocês por trazerem para a gente tudo que é muito bom para a nossa mesa, viu? E obrigado por nos acompanhar aqui também. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno, na madrugada. Mas, sobretudo, olha, eu deixo o meu convite. Continua com a gente.